Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química. Você que não me conhece, eu sou o professor Daniel. Pessoal, hoje a gente vai iniciar um assunto muito importante do segundo ano, que se chama soluções. Pessoal, olha, quando a gente está falando de soluções é uma mistura homogênea que se apresenta em três estados físicos. Você vai ver o estado físico sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eu trouxe três exemplos aqui para a gente fazer a diferenciação. Eu trouxe aqui no caso o bronze, que é uma liga metálica, é uma mistura de cobre e estânio. O bronze ele se encontra no estado sólido. Nesse caso é uma solução que se encontra nesse estado, que seria o estado sólido. Aqui eu trouxe também o exemplo do álcool 70. A gente está utilizando muito o álcool 70 nesse momento, principalmente no momento de pandemia, como uma forma de prevenção ao vírus do coronavírus. O álcool 70, pessoal, ele é uma mistura de 70% de álcool e 30% de água. Nesse caso, ele é uma solução que se encontra no estado líquido. Um outro exemplo que eu trouxe foi o ar atmosférico. Embora nós aqui não venhamos enxergar os gases que estejam presentes no ar atmosférico, o ar atmosférico é uma solução que se encontra no estado gasoso, porque é uma mistura de gases. Eu tenho gás oxigênio, eu tenho gás nitrogênio, eu tenho gás carbônico e outros gases em menor proporção. O que a gente também tem que entender em relação às soluções são os aspectos quantitativos das soluções. O que é que isso quer dizer? Que eu posso, por exemplo, calcular uma certa quantidade de soluto em um certo volume em uma solução. Então, o que é que isso quer dizer? Que quando eu for falar de aspectos quantitativos das soluções, é porque as soluções são constituídas de solvente, que existe em maior proporção, e as soluções também são constituídas de um soluto, que se apresenta em menor proporção. Lembrando você, quando a gente falar de aspecto quantitativo das soluções, eu preciso ter o solvente, que é a maior proporção, e eu preciso ter o soluto, que se encontra em menor proporção. O professor deu um exemplo aí de solvente, um exemplo de soluto. O solvente, pessoal, pode ser a água, e eu posso dar um exemplo de soluto, o sal. Se eu fizer a mistura de água e sal, eu tenho uma solução, desde que, nesse caso aí, ela alcance um limite de proporção. No caso, o sal, ele possui o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Se eu conseguir, por exemplo, chegar no coeficiente de solubilidade do sal, misturando com a água, eu tenho uma solução. Então, nesse caso, uma solução, dentro do aspecto quantitativo, nós precisamos que exista um limite, nesse caso, de solubilidade do soluto. Então, o soluto ele possui um limite de solubilidade. Nesse caso aí, se ultrapassar esse limite de solubilidade, ele deixa de ser solução. Nesse caso, ele vai deixar de ser uma mistura homogênea e vai ser uma mistura heterogênea. A equação que nós utilizamos para esse aspecto quantitativo é essa equaçãozinha que está aqui. O C representa a concentração, o M representa a massa, que pode vir nessas unidades gramas, miligrama. No caso do C, que é a concentração, pode vir nessas unidades, gramas por litro, miligramas por litro, miligramas por ml. Existem outras unidades, que é dividido entre a razão entre a massa e o volume. O volume pode vir nessas unidades, em litro, mililitro, decilitro, depende muito da unidade, depende muito da questão, que a gente vai ver daqui a pouco alguns exercícios para que você venha estar aí se familiarizando com esse conteúdo. Olá pessoal, estamos de volta agora para resolver uma atividade, um exercício. Pessoal, o que é que diz o exercício? Diz a atividade. O leite é um alimento rico em cálcio, sabendo que em 100 ml de leite há aproximadamente 300 mg de cálcio. Ali diz o seguinte: calcule a concentração de cálcio no leite em miligramas e gramas por litro. Pessoal, o que ele quer aqui é que a gente venha calcular, nesse caso aqui, a concentração, primeiro em miligramas por mililitro e depois em gramas por litro. Todas as vezes que você for resolver alguma questão que envolva concentração, nesse caso aí, levando em consideração a massa, você tem que observar as unidades. O que é que eu quero dizer? Você tem que olhar para as grandezas da concentração e as grandezas que estão no enunciado da questão.
Olha, vamos olhar a primeira grandeza aqui. Essa grandeza ele deu em miligramas por mililitro, que seria a grandeza de concentração. Se eu for olhar na questão, ele deu a grandeza volume em mililitro e deu a grandeza massa em miligrama. Bom, como ele deu aqui a grandeza volume em mililitro e a grandeza massa em miligrama, eu não vou precisar fazer a conversão dessas unidades. Por quê? A concentração ele pediu miligramas por mililitro. Então, estão todas nas mesmas unidades. Miligrama e mililitro. Nesse caso aqui, eu vou chamar essa primeira concentração, que ele quer que a gente calcule miligrama por mililitro, de concentração C1, para a gente diferenciar da outra concentração. Então, nesse caso aí, olha, C1 vai ser igual a massa dividido pelo volume. Se a gente for olhar na questão, ele já me deu a massa. Quanto é a massa? 300 miligramas. E ele me deu o volume, que é quanto? 100 mililitros. O que é que eu tenho que fazer? Basta substituir na equação. Aonde for M, que é de massa, você vai colocar quanto? 300 miligramas. E aonde for o V, que é o volume, que essa é a grandeza de volume, você vai colocar quanto? 100 mililitros. Aí eu vou substituir aqui na equação. A massa é quanto? 300 miligramas. E quanto é o volume? 100 mililitros. Agora o que é que a gente vai fazer? A divisão. 300 que divide 100, pessoal. Eu posso simplificar aqui, ó. Esse 0 vai sobrar só o 3 e o 1. 3 que divide 1 vai dar quanto? Então, a concentração C1, nesse caso, vai dar 3 miligramas por mililitro. Pronto, a gente já achou a primeira concentração. Agora vamos achar a segunda concentração. A segunda concentração eu vou chamar de C2. C2 a gente ainda não sabe. Agora ele quer o seguinte, ele quer essa concentração em gramas por litro. Aqui tem um detalhe, a gente vai ter que fazer a conversão dessas unidades que estão no enunciado e transformar para essas unidades de concentração. Aqui, se a gente for olhar, a unidade de volume está em mililitro e na concentração está em litro. A gente precisa transformar esse volume que está em mililitro para litro. Como é que a gente faz? Olha, todas as vezes que você tiver aqui a grandeza volume em mililitro e queira transformar para litro, basta você dividir por 1000 a grandeza. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, 100 mililitro, eu quero transformar para litro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa grandeza e dividir por quanto? Por 1000. Quando eu faço isso, pessoal, eu já posso simplificar aqui, ó, esse 0 com esse 0, e esse 0 com esse 0. Vai ficar só 1 e o 10. 1 e divide 10, você vai achar esse resultado aqui. Vai dar quanto? 0,1 litro. Pronto. Eu já fiz aqui a conversão de mililitro para litro. Então, 100 mililitros equivale a 0,1 litro. Agora, o que eu preciso converter é a massa, que está em miligramas, e eu preciso converter para gramas. Você vai fazer da mesma maneira. Nesse caso aí também, você vai pôr 1000. Então, tem aqui, olha, pessoal, 300 miligramas. E eu quero converter para grama. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Dividido por 1000, pessoal, você pode simplificar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Vai sobrar o 3 e o 10. Quanto é 3 que divide 10? Nesse caso aí vai dar 0,3. Só que nesse caso 0,3 gramas. Pronto. A gente agora já fez a conversão. Agora que eu posso jogar na equação. Então nesse caso aqui, olha pessoal, C2 vai ser igual. Você já sabe que o numerador é a massa. Quanto a gente achou de massa? 0,3. Então vai ficar 0,3 gramas. Quanto foi o volume que a gente achou? 0,1 litro dividido por 0,1 litro. Se você for aplicar essa divisão, você vai achar em C2 igual
3 gramas por litro. Porque se você dividir 0,3 por 0,1, você vai achar esse valor, que vai dar quanto? 3 gramas por litro. Pessoal, conseguimos achar as duas concentrações em miligramas por ml, que deu 3 miligramas por mililitro, e achamos a concentração em gramas por litro, que nesse caso deu 3 gramas por litro, beleza? Vamos ficar por aqui, espero ter ajudado você, contribuindo também para o conhecimento em relação a esse assunto de concentração em massa.